Olá, crocheteira, tudo bem com você? Eu sou a Lari, seja bem-vinda de volta ao canal da Fischer. Eu sou crocheteira e faço parte do time de artesãos aqui da Fischer. E estou aqui mais uma vez com mais um tutorial incrível para vocês. Hoje nós vamos crochetar juntas essa peça maravilhosa, super fácil de fazer, nessa modelagem diferenciada, uma meia-lua, né? Lindíssima para você fazer e vender muito aí, tá? Hoje utilizando o fio Glow da Fischer Fios. Essa peça, gente, fica super leve, uma bolsa super espaçosa. Vou mostrar aqui para vocês o espaço interno dela. Olha só que legal, fica uma peça bem espaçosa, bem leve, perfeita para você estar utilizando em ocasiões especiais, utilizando para sair à noite, né, com esse brilho lindo que o Glow nos proporciona. Antes de ir para o nosso tutorial, para a lista de materiais da nossa bolsa, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal da Fischer, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativando o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a gente disponibilizar um vídeo novo, você é avisado e fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que a gente oferece aqui. Dito isso, peço também que você deixe o seu like, porque o like ajuda muito no alcance. Quanto mais likes, mais crocheteiras têm acesso a esse conteúdo gratuito. Então, agora que você já se inscreveu no canal e já deixou o seu like, vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos então à lista de materiais necessários para a produção da nossa bolsa. E aqui nós vamos estar utilizando o fio Glow, o fio de poliéster com lurex da Fischer. Ele tem uma espessura de 5 milímetros constante por todo o rolo, tá? Então, essa espessura não vai ter variação dentro do rolo. E um rendimento de 200 metros. Eu vou estar utilizando com vocês a cor Olho de Tigre, que é o mais novo lançamento na cartela de cores da Fischer Fios, aqui para o fio Glow. Ele vem nesse tom de marrom com o lurex dourado, que é uma grande aposta aí na tendência de outono e inverno, esse tom de marrom. E o lurex dourado traz pra gente mais elegância e mais nobreza para a nossa peça. Então, aqui nós teremos uma bolsa super sofisticada e uma aposta grande aí para as tendências agora do outono e inverno. Vamos precisar também de duas argolas, né? O par de argolas em metal, no tamanho de 12 centímetros e meio, um botão imantado de 18 milímetros. Vou estar utilizando uma agulha de 4,5 milímetros. Agulha de tapeceiro, vamos precisar também de tesouro e um isqueirinho para a gente estar fazendo os arremates da nossa peça. Esses são todos os materiais necessários. Lembrando que você pode optar também por utilizar o fio poli ou fio policromia da Fischer para estar fazendo essa peça, tá? Para o fio glow e para o poli, nós vamos precisar de 2 rolos. Para o policromia, com um rolo você consegue fazer a peça toda. Então, vamos lá iniciar o nosso tutorial. Então, vou iniciar aqui desembalando o meu fio. Vou começar a trabalhar com a pontinha do fio aqui de fora. Eu deixo ele no cantinho e conforme eu vou trabalhando, eu vou desenrolando aqui o fio. Eu vou tirar uma boa quantidade. E aqui nós vamos trabalhar uma peça circular, tá? Então, vamos iniciar com o nosso círculo mágico. Vou girar o fio aqui, ó, no meu dedo. Vou simular o primeiro ponto desse círculo mágico. Então, eu pego essa alcinha aqui, ó, o fio que tá vindo do rolo, que tá aqui em cima. Passo a minha agulha embaixo dele, giro a minha agulha, trazendo a ponta dela virada pra mim. E passo por baixo dessa outra laçadinha aqui do meu círculo mágico. Dessa forma. Laço novamente o fio ali que tá vindo do rolo, ó. Venho de baixo pra cima e trago ele de volta aqui pelo círculo mágico. Fiquei com essas duas laçadas na minha agulha. Agora, com muito cuidado, ó, você vai retirar a sua mão aqui e segura para não desmanchar essas laçadas que você já deu. Segura elas aqui, retira a sua agulha e agora vem de frente, passa nas duas alcinhas, laça o fio que tá vindo do rolo e passa fechando essas duas alcinhas. Você simulou aqui o seu primeiro ponto baixo. Para essa peça, nós vamos precisar de 5 pontos. Por quê? Conforme nós formos crescendo, o nosso objetivo é que, quando ela estiver grandona, ela comece a dar uma emborcada, tá? Não é para ficar uma peça redonda, plana,
O nosso objetivo é que ela dê uma emborcada mesmo, por isso vamos trabalhar com 5 pontos somente aqui no nosso círculo. Ela precisa ficar no formato de uma cuia, sabe? Então, aqui, ó, já tem o primeiro, que foi simulado. Vou fazer o ponto baixo aqui, bem pertinho, para quem nunca fez crochê, conseguir fazer. Nosso círculo mágico tem essas duas alcinhas aqui. Aqui é o nosso círculo, aqui é a alcinha que nós vamos puxar para poder fechar. Para dar certo, você precisa fazer o seu ponto pegando sempre essas duas alcinhas, tá? Não pega só a primeira aqui. Então, você vai passar a sua agulha dentro do seu círculo, ó, pegando as duas alcinhas, laça o seu fio que tá vindo do rolo, laça sempre de baixo para cima. O gancho da sua agulha sempre virado para você, para facilitar. Não deixe ele virado assim de costa, tá? Deixa ele virado para você. Laça de baixo para cima, gancha o seu fio ali, tá vendo? Traz ele de volta por dentro do círculo mágico, estica para dar altura. A sua agulha ficou retinha assim, ó, deu a altura que você precisa. Você tem duas laçadas aqui na sua agulha. Novamente, vem aqui, ó, no fiozinho que tá vindo do rolo e de baixo para cima, gancha o seu fio e traz ele fechando essas duas laçadas que estavam na sua agulha. Sempre vai ficar uma laçada na sua agulha, tá? Terminou o ponto, tem que ficar uma laçada aqui. Novamente, passa no meio do círculo mágico, de baixo para cima, gancha o fio, traz ele voltando pelo círculo mágico, estica, deu altura, laça novamente e fecha essas duas laçadas. Já temos 3, vamos fazer mais 2. Temos aqui os nossos 5 pontos baixos. Lembrando de não fazer esses pontos muito apertados, tá? Que nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Então, para facilitar o seu trabalho, para deixar a sua peça mais maleável, mais fácil de fazer os acabamentos depois, não deixe esse ponto muito rígido, nem muito apertado, tá? Deixa ele mais soltinho. Agora aqui, ó, essa pontinha do nosso círculo mágico, nós vamos puxar para fechar. Não precisa fechar ele tudo aqui agora nessa primeira carreira. Você só ajusta aqui. E agora, percebe que todos os pontos têm essa laçadinha aqui em cima. O primeiro ponto que nós simulamos não tem. Nós vamos fazer o fechamento da carreira simulando uma laçadinha para esse primeiro ponto. Então, eu venho aqui na laçadinha do segundo ponto, de trás para frente, passo a minha agulha, jogo esse ponto um pouquinho para o lado, esse primeiro ponto, ó, dessa forma, para ele ficar mais retinho. Pego a laçadinha que estava a minha agulha e vou puxar ela lá para trás. Dessa forma. Ajusto. Vou puxar aqui o fio do rolo, ó, para diminuir essa alcinha. E temos aqui um círculo redondinho com laçadinha para todos os pontos. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto baixo centrado. Então, você vai vir aqui, ó, essas duas alcinhas aqui são do primeiro ponto. Nós vamos passar a nossa agulha no meio dessas duas alcinhas. Então, passa aqui no meio, sai aqui atrás, no meio também das duas alcinhas. Dessa forma. Pego o meu fio ali que tá vindo do rolo, laço, trago ele aqui pra frente, estico ele para dar a altura e prendo a alcinha do fechamento da carreira. Laço e fecho as duas alcinhas. Nessa segunda carreira aqui, nós vamos trabalhar aumentos em todos os pontos. Ou seja, nós vamos fazer 2 pontos juntos para todos os pontos aqui da carreira anterior. Então, eu volto no mesmo lugar, no meio do ponto, saindo aqui atrás, no meio do ponto, laço, estico para dar altura, fecho os 2 pontos juntos. No próximo ponto aqui, ó, vamos fazer da mesma forma. Vem no meio do ponto, sai aqui atrás no meio do ponto. Fecho um,
2 pontos baixos no mesmo lugar. Para facilitar você enxergar seu ponto, você vai perceber sempre esse Vzinho, ó, as duas alcinhas aqui fazem formato de um V. Então, encontrou o Vzinho, passa no meio desse Vzinho que você sai aqui atrás, no meio das duas alcinhas. E aí você faz novamente. 1, 2 pontos. 1, 2 pontos. E finaliza aqui no último ponto também com o aumento. 2 pontos juntos. 1, 2 pontos. Vou puxando aqui, ó, conforme eu vou crescendo as carreiras, vou puxando para ir fechando aqui o centro do meu círculo mágico. Novamente, o mesmo fechamento de carreira, de trás para frente, na alcinha do segundo ponto. Puxo o ponto um pouquinho para o lado, para ele ficar mais retinho. Pego a alcinha que estava o meu ponto, levo ela lá para trás. A partir de agora, você vai ficar sempre atenta às carreiras que terão sequência de pontos sozinhos em quantidade ímpar e sequência de pontos sozinhos em quantidade par. Por exemplo, aqui a próxima carreira, a sequência de pontos sozinhos é ímpar. Então, nós teremos um ponto sozinho para um aumento. Então, para cada aumento, precisamos de um ponto sozinho. Vamos iniciar com um aumento e depois fazer o ponto sozinho. Por quê? Para não ficar aumento em cima de aumento. Durante toda a peça, você vai ter que analisar bem isso. Sempre que você for seguindo as carreiras, observa se não tem aumento em cima de aumento. Porque se fica aumento em cima de aumento, ao invés da sua peça crescer redonda, ela vai crescer criando um monte de pontas, porque aumento em cima de aumento vai gerar uma ponta aonde tem o aumento. E o nosso objetivo é que ela cresça redondinha. Então, para isso, nas carreiras de quantidade de pontos sozinho ímpar, nós vamos iniciar com o aumento. Então, aqui, ó, eu vou iniciar com um aumento. Então, aqui com 2 pontos juntos. Prendo a alcinha do fechamento da carreira. E volto no mesmo ponto. E faço o segundo ponto junto. O próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, 2 pontos juntos, são os aumentos. E aqui, um ponto sozinho. Vamos repetir até chegar aqui, tá? Então, serão 5 aumentos aqui nessa carreira. Comecei com um aumento, finalizo com um ponto sozinho. A próxima carreira é uma sequência par. Aqui, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Porém, a partir da carreira, na sequência de 4 pontos para um aumento, nós vamos fazer ainda um pouquinho diferente. Eu vou aqui, ó. 1, 2 e um aumento. Percebe que esse aumento meu aqui, ó, não ficou em cima do aumento da carreira anterior. Então, o meu aumento está aqui e o meu outro aumento está logo aqui. 1, 2 um aumento. Vamos repetir essa sequência até finalizar a carreira. Finalizo com um aumento. Agora, a carreira de 3 pontos sozinhos para um aumento. Então, aqui, carreira ímpar, vamos começar com um aumento. Então, faremos aqui um aumento. Sempre observa se seu ponto está indo centrado certinho, tá? Um aumento, são 2 pontos juntos.
seguido de 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Novamente, percebe, o nosso aumento vai ficar aqui, ele não vai ficar em cima do aumento da carreira anterior. Um aumento. Um, dois, três. Repete novamente até chegar ao final da carreira. Finalizou aqui? A partir de agora, sempre que for sequência de quantidade par, né? Agora teremos a sequência de 4 pontos sozinhos para um aumento. Nós vamos dividir a primeira sequência aqui. Então, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos. Faço o fechamento aqui da carreira normalmente. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2 pontos sozinhos e um aumento. Aí, seguimos com a carreira de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E aí, o aumento. Dessa forma, nós vamos repetir até chegar aqui no final. E aqui no final, vamos finalizar com 2 pontos sozinhos, que aí vai se unir com os 2 pontos aqui do início, dando a sequência de 4 pontos para um aumento, tá? Dessa forma aqui, você vai seguir até chegar à sequência de 29 pontos sozinhos para cada aumento, tá? Você vai sempre intercalando os aumentos, sempre observando para não ficar aumento em cima de aumento. Caso você tenha dúvidas sobre bases redondas, sobre como deixar ela bem redondinha, como fazer essa intercalação de aumentos, eu aconselho você a assistir também aqui no canal do YouTube da Fischer aos vídeos da Thay, onde ela fala sobre bases redondas, tá? Então, ela sempre dá dicas muito legais, dicas impressionantes, assim, sobre o formato, como deixar a nossa base no formato redondinho, tá? Então, eu recomendo que você dê uma maratonada aqui nos vídeos da Fischer para aprender tudo sobre bases redondas. Então, você vai seguir até chegar nessa sequência. Conforme você for subindo, lembra que a sua base ela tem que fazer o formato de cuiazinha, tá? Ela vai emborcar um pouquinho mesmo, normal, e esse é o nosso objetivo. Depois é só você fazer o acabamento aqui, ó. Dessa forma, você vai pegar a sua agulha de tapeceiro. Vou cortar essa pontinha aqui. Vai passar com esse fio embaixo das alcinhas aqui, ó. Passa a agulha levando o fio por baixo das alcinhas. Corta, deixando uma pontinha. E aí, faz o arremate com o isqueiro. Colou, tá preso aqui, tá firme o acabamento aqui da sua peça. Então, eu vou finalizar aqui e volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Finalizadas aqui as carreiras, então, eu cheguei na carreira que tem a sequência de 29 pontos sozinhos para um aumento. Fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 carreiras aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, o fechamento da carreira, um pouquinho diferente, para que a gente possa seguir com a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu deixei essa alcinha aqui um pouquinho maior, eu venho aqui na alcinha, ó, da mesma forma, puxo e levo o meu fio aqui para trás. Agora, eu vou virar a minha peça aqui, e aqui, ó, da onde tá saindo o meu fio que tá vindo do rolo, eu venho de baixo para cima, passo a minha agulha nessa alcinha aqui de trás, e saio com a minha agulha no meio da alcinha aqui de cima do ponto. Vou laçar e puxo o fio, trazendo ele aqui para trás. Ajusto aqui, ó, essa alcinha. Vou puxar o fio que tá vindo do rolo
para diminuir um pouquinho da alcinha aqui atrás. Vou passar a minha agulha agora nessa alcinha que eu acabei de fazer esse acabamento. Pego essa alcinha do fechamento da carreira e prendo aqui no meu fio. Laço, trago aqui pra frente da minha peça. Ajusto. E aí, vou fazer pontos baixíssimos em volta de toda a peça aqui. Ó. Passo a minha agulha nas duas alcinhas, trago aqui pra frente e já fecho. Passo nas duas alcinhas, trago e já fecho. Nós vamos contornar toda a peça aqui com pontos baixíssimos. Chegou aqui no final, ó, vamos fazer o último ponto baixíssimo, puxa o fio, corta ele deixando uma pontinha aqui, traz essa pontinha aqui pra frente, sela pra não descer o fio. E agora, com a agulha aqui, nós vamos vir aqui no primeiro ponto baixíssimo, puxa o fio lá pra trás, volta aqui, ó, passando nas duas alcinhas aqui do último ponto e no meio do último ponto baixíssimo. Laça e leva esse fio lá pra trás. Ajusta. E agora, nós vamos esconder esse fio aqui. Selou, tá feito o acabamento aqui na parte de cima, agora nós vamos fazer os detalhes aqui com pontos baixíssimos no meio da nossa peça. Nós vamos contar 18 carreiras, começando aqui pelo centro do círculo mágico, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui, ó, nessa carreira, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Pode começar por qualquer ponto, vou colocar minha agulha ali para poder marcar. Eu vou passar a minha agulha aqui, ó, no meio dos pontos, tá? Nessa carreira aqui. Passei, laço o meu fio ali atrás, trago ele aqui pra frente. E aí, pra cada pontinho aqui, ó, eu venho aqui no meio dos pontos, laço o fio lá atrás e faço ponto baixíssimo. Laço o fio ali atrás, trago aqui pra frente, fecho o ponto baixíssimo. Então, para cada pontinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo até chegar aqui ao final. Contornar aqui toda essa volta. Chegando aqui no último ponto. Corta o fio. Laça e traz ele todo aqui pra frente. Vem no primeiro ponto e faz o mesmo acabamento que nós fizemos aqui em cima. Eu vou voltar a minha agulha aqui, ó, pelo espaço do último ponto baixíssimo. Depois é só esconder aqui e fazer o acabamento igual a gente já vem fazendo. E agora, nós vamos contar aqui 7 carreiras subindo e vamos repetir o mesmo processo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo a minha agulha, laço meu fio aqui atrás e vou iniciar os pontos baixíssimos. Até contornar aqui toda a peça.
Aqui no aumento, ó, faz no meio dos dois aumentos também. Finalizei aqui, ó, a segunda carreira, fiz o mesmo acabamento e já escondi os fios aqui atrás. Agora, nós vamos costurar as laterais aqui. Eu vou pegar o meu fio. Nós vamos dobrar a nossa peça ao meio. Tem que ficar dobrada no meio certinho. Unido aqui, ó, pontinho com pontinho. E nós vamos costurar 24 pontos de cada lado. O ponto aqui do meio da virada, ó, esse pontinho aqui do meio, nós não vamos trabalhar nele. Nós vamos trabalhar nos dois pontos em cima dele. E sempre pegando somente as duas alcinhas aqui de dentro da peça, tá? Nós não vamos pegar essas alcinhas aqui de fora. Laço o fio, fecha um ponto. Laça, fecha o ponto baixíssimo. E aqui, nós vamos fazer 24 pontos, fechando aqui nas laterais, então, serão 24 pontos de cada lado. Fez os 24 pontos, puxa o fio, corta. Depois leva essa pontinha lá pra dentro, pra poder fazer o arremate ali. E aí, vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Você vai contar e vai começar de cima pra baixo, pra ficar à frente do ponto baixíssimo aqui, do mesmo lado da peça, tá? Finalizou aqui a costura das laterais, nós vamos aplicar a nossa alça. Já apliquei um aqui, vou aplicar a segunda com vocês. O primeiro passo vai ser fazer o crochê, fazer pontos baixos aqui na alça. Nós vamos fazer 22 pontos. Eu coloco aqui, ó, a alcinha, a ponta do fio aqui pra baixo. Laço o meu fio. Passo por dentro da minha alça. Laço o fio ali que tá vindo do rolo. Trago aqui pra cima e fecho o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou fazer mais 21 pontos baixos aqui. Então, passo por dentro da alça, laço o fio, fecho o ponto baixo. E já vou fazendo e escondendo aqui a pontinha do fio. Feitos os 22 pontos baixos aqui. Antes de seguir, eu vou queimar aqui a pontinha desse fio. Vou centralizar aqui a minha alça. Você pode contar 6 pontos aqui de cada lado, tá? Que vai dar certinho também. Aqui eu já vou medir de acordo com a minha outra, que já tá aplicada ali, mas contando 6 pontos de cada lado, dá certinho também, tá? Posicionada a minha alça, vou passar o meu fio na alcinha aqui e na alcinha da minha bolsa, laço e fecho o ponto baixíssimo. E aqui, ó, com a alça posicionada, eu vou segurando e passando aqui, ó, pra minha agulha sair reta ali atrás. Ela vai passando entre os pontos. Aí, vem no próximo ponto. Vai passando aqui, ó, e você vai fazendo os pontos baixíssimos até chegarmos lá na outra ponta.
Finalizei aqui a costura da alça, fiz todos os acabamentos e já costurei também aqui, ó, o botão imantado, tá? Ele é bem simples, você só costura aqui as 4 partezinhas. Tem outros vídeos aqui no canal da Ficha onde eu ensino a costurar esse botão também, tá? Mas ele é bem simples, não tem nenhum segredo. Apliquei aqui também uma etiqueta com a minha marca, tá? Aconselho que vocês façam isso também. A marca de vocês aí na peça, tá? Dessa forma, o cliente pode até já mostrar o seu nominho aqui na etiqueta para poder indicar para outras clientes, tá? A peça ficou com 47 centímetros aqui nessa parte mais larga, 23 centímetros e meio aqui de altura, e nessa parte menor aqui, ela ficou com 35 centímetros, tá? Então, essas são as medidas da nossa peça, esse é o resultado final. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se por acaso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Ficha, já clica no botãozinho vermelho logo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Ficha trouxer um vídeo novo, você será avisado e vai ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui. Quando fizer a sua bolsa, vai lá no Instagram, faz uma foto, um vídeo bem bonito da sua peça, marca a gente. Vou estar deixando os arrobas aqui do Instagram, arroba Fios e arroba Cristina. Marca a gente lá que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima aula.